19. Sabeis isto, meus amados irmãos. Sabeis isto, meus amados irmãos. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabeis isto, amados irmãos. Seja, portanto, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pai, te louvamos pela tua palavra. Aplica no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, o aconselhamento do apóstolo Tiago foi um aconselhamento crucial que me fez pensar num tema para hoje. Crente, características de crente que está amadurecendo. Eu sei que existem frutas que a gente prefere comer verde, mas a maioria das frutas que a gente prefere consumir são as frutas maduras. Fruta verde até é bom, mas se você tiver com grape, com limão caprichado, é bom. E até falando de limão, dou glória a Jesus, que a tua está diminuindo. Então, louvado seja Deus por esse texto que foi lido. Eu dei um tema para esta ministração de hoje: o crente maduro. Não é o da Venezuela, não. É o maduro. Perceba bem, crentes maduros têm umas características que o texto em Tiago já revela. Ele é apto para ouvir. Irmãos, crente maduro está sempre apto a ouvir. Não é à toa que alguns sábios dizem que é por isso que Deus fez a gente com uma boca e 2 ouvidos. Porque é para se usar menos a boca e mais os ouvidos. Todavia, porém, você conhece a característica de um crente que não é maduro. Ele sempre tem dificuldade de ouvir. A importância de ser crente maduro é que o crente maduro, irmãos, as Josefas que estão aqui, as Marias, os Cíceros, os Josés, estão aqui, as irmãs, os homens, as mulheres. A vantagem de ser crente maduro é que dificilmente crente maduro fica bochechudo. Quando eu digo bochechudo, não é bochecha não, que eu gosto de bochecha. Quando eu digo que crente maduro dificilmente fica bochechudo, é que ele sabe em quem crê, sabe por quem foi salvo, sabe para onde vai. Então nada vai abalar a fé dele, nada vai deixar ele triste, por nada ele vai ficar acabunhado. Precisa ser um vendaval muito grande na vida dele para ele dizer: rapaz, fiquei triste. Eu acho que a característica do crente maduro, ele falta muito naqueles ambientes impróprios que o crente não deve estar. Característica do crente imaturo, ele está muito ausente nos cultos. Crente imaturo, ele sempre tem uma justificativa. Pode ter certeza: estou cansado, eu não venho o culto que vem porque a minha cabeça vai estar doendo. Mas ainda falta 15 dias. Não, a minha cabeça vai estar doendo. Crente maduro, ele tem sede de ouvir. É a única região na Bíblia que os ouvidos têm sede em vez da boca. É o ouvido de crente maduro. Ele tem sede de ouvir. Quando o crente sabe ouvir, ele é tardio em irar-se. Quer dar um exemplo? Deixa eu dar um exemplo para você. Se alguém chega com uma história para você e você sabe que foi mentira, se você é maduro, você chega para o irmão ou para a irmã e diz: vamos orar por ele, vamos pedir para Jesus perdoar os pecados dele. Mas eu vim aqui falar para você tomar providência. Deixa na mão de Deus. Característica de crente maduro. Quando o crente não é maduro, espera aí, deixa eu terminar de botar esse café aqui na garrafa que a gente vai dar na casa dele agora. Característica de crente maduro: ele não se ensoberbece, ele não acha que sabe tudo. Eu conheço um pastor chamado Gesiel Gomes, que só de ministério ele tem 63 anos. E ele disse que não sabe de nada da Bíblia. Ele disse: meu Deus,
Se o camarada com 63 anos de ministério, 63 anos que ele é pastor, diz que não sabe nada da Bíblia, eu vou dizer o quê? Irmão daquele dizer que não sabe nada, é maduro. Perceba, o crente imaturo, ele diz, não venha me ensinar não, porque a Bíblia eu já conheço. Conheça. É imaturo. Entenda, conhecer para a Bíblia não é conhecer de cor, como eu sei alguns versículos. Não. Conhecer da Bíblia é quando eu conheço e coloco em prática. O crente maduro coloca a palavra de Deus em prática. Entenda, qual é o filho que dá felicidade ao coração do pai? É aquele que diz, pai, eu sei que o Senhor está certo e vou seguir a sua orientação. E segue. Ou aquele que diz, pai, eu estou errado, eu sei que o Senhor está certo, e volta a fazer o que errou. Claro que é o primeiro. Nós muitas vezes conhecemos a palavra, sabemos a palavra, mas agimos como se não soubesse. Somos imaduros. Todavia, olha aí, irmãos, quando nós aprendemos a ser crentes maduros, se usa a primeira característica. O crente maduro, quando ouve, mesmo sabendo que ele sabe mais do que quem está falando, ele está demonstrando um sinal de humildade. Todo aquele que se senta para ouvir, mesmo sabendo que quem está falando sabe menos do que ele, mas ele senta para ouvir, ele está demonstrando que é um crente maduro, porque ele está demonstrando sinais de humildade. Se você sabe ser maduro, você sabe ser humilde. Eu não vou ficar aqui não, porque afinal de contas eu já sei que o pastor vai pregar, eu sei mais do que ele, eu entendo a Bíblia mais do que ele. Vou ficar fazendo o que aqui? É sinal que está precisando amadurecer. Irmãos, crente maduro, o que é que diz o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 5? Provérbios 1:5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. O sábio ouvirá. Você já conversou com quem é surdo? Já? É uma das maiores dificuldades que existe. Você conversar com quem é surdo, a primeira característica, você tem que gritar. Ele não escuta. E mesmo que você grite, você começa a fazer sinais. E talvez ele entenda. Quem não escuta, não sabe, não entende, não conhece. Mas o texto diz que o sábio cresce em prudência, porque ele ouve. E quem ouve é humilde. Não tente forçar alguém a ser humilde, porque quem é humilde vem de dentro. Quem quer ser humilde, forçado, é de fora para dentro. Os políticos são pessoas boas? Não. Mas no tempo de política eles são bons. Por quê? Porque interessa. Mas quando acaba a política, a bondade acaba. Então eles não são bons. Eles são interesseiros. Tem pessoas que são bons porque eles são interesseiros. Mas quem é bom não é bom só porque ele dá dinheiro a você, dá alguma coisa a você. Ele é bom porque ele está com você em todos os momentos. Os crentes maduros, eles são pessoas boas. Os crentes maduros nunca vão dizer a você, irmão, fica em casa mesmo. É melhor estar em casa do que ir para a igreja. Ô irmão, fica em casa mesmo. Você não está sem vontade, fique. Não, o crente maduro nunca vai dizer isso. Crente maduro, dá exemplo. Crente maduro dá exemplo. Crente maduro nunca vai tirar você da presença de Deus. Se ele não te colocar lá, que tirar, é muito difícil. É impossível um crente maduro tirar você da presença de Deus. Por isso, um conselho de rodapé: procure andar com crentes maduros. Procure ouvir crentes maduros. Procure conhecer a palavra através dos ouvidos. Perceba que até agora em nenhum momento eu falei, sábio é aquele que lê, maduro é aquele que lê. Não, até agora o texto está falando,
Bem-aventurado, humilde, inteligente, capaz, é aquele que ouve. Então, o que é isso? Não tem desculpa para eu que não sei ler. Escute. Os ouvidos para muitos são muito melhores do que os olhos. Os meus ouvidos são dezenas de vezes melhor do que os olhos. Eu escuto daqui, se o irmão Renilson conversar ali na barra dele. Entendeu? Então eu preciso usar aquilo que eu tenho de bom para ser maduro. Se eu não fizer isso, eu vou ficar verde o tempo todo. E crente verde é um problema. Crente verde é uma dificuldade bruta. Crente verde é complicado. Qual é o benefício de ouvir? A coisa boa de ouvir é porque o ouvir aprende. Você sabia que 60% do que você ouve, se você prestar atenção, você aprende? 60%. 60% você aprende pelo que ouve, 40% você aprende pelo que vê. Mas pastor, isso é verdade? Pesquisa. Então os ouvidos são tão importantes, e quem não os usa não amadurece. Meus amados irmãos, perceba bem, se Provérbio falou isso, tem outra característica: quem não ouve não cresce. Provérbio 18:13, aí. Provérbio 18:13. Quem não ouve não cresce. Responder antes de ouvir é estupidez e vergonha. Responder antes de ouvir é estupidez e vergonha. Vocês já viram aquele tipo de conversa que alguém vem de lá para cá falando: oi, eu quero falar um negócio com você, Ivan Nicola, por favor. Ah, não quero nem ouvir, você sabe. Calma aí, eu nem falei ainda. Aí a Bíblia diz que falar antes de ouvir é ignorância, estupidez, falta de inteligência. Ô, irmão, deixa eu dar um conselho que eu não deveria dar, mas eu vou dar para você. Existe um conceito, e a psicologia ensina isso. Sempre é bom você ouvir. Quem está me ouvindo diz amém. Sempre é bom você ouvir. Por quê? É melhor você ouvir primeiro, Everson. Porque se você escuta primeiro quem está vindo contra você, bater de frente, lhe questionar, você pode usar o argumento da pessoa que está falando contra ela mesma. Por exemplo, se ela chega e diz: olhe, quarta-feira você falou isso, 11 horas da noite para fulano. Quando mesmo, filha? Quarta-feira. Que hora? 11 horas da noite. 11 horas da noite eu tenho como provar. Meus filhos estão de prova, meu marido está de prova, os meus primos estão de prova, meu vizinho está de prova, que eu estava dormindo. A pessoa vai parar assim: hã? Como assim? Você estava dormindo? Tem como provar, vamos lá. Aí a pessoa já vai parar: ih, rapaz, entrei numa fria. Agora se a pessoa diz: ei, eu quero falar um negócio, você, ai, quem vem, eu vou quebrar o pau aqui, já perdeu a razão. Você tem que ouvir primeiro. Eu amo ouvir, porque eu pego a situação e inverto contra aquela pessoa, e o que ela usou contra mim, eu inverto contra ela. Só um argumento, sem quebrar o pau. Vem gritando, eu vou assoviar. Depois que eu assoviar, eu digo: calmou, tá calmo agora, respirou, quer um copo d'água? Aí daqui quem eu venho responder já passou a raiva. Porque primeiro você tem que ouvir. Não, o ouvido é tão importante que se você soubesse, você limpava ele pelo menos de 15 dias. Pior coisa é um surdo. Pior coisa é um surdo. Perceba bem, não ouvir, como você aprendeu aqui, é estupidez. Aí tem o terceiro tópico: ouvir é uma atitude de reverência. Chegou onde eu queria. Ouvir é uma atitude de reverência. Quando nós estamos num culto como esse, que você e eu estamos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores, quando eu não permito-me aquietar-me para ouvir o que está saindo do altar, do louvor, da adoração, do grupo quando está cantando, e eu prefiro me desconcentrar e desconcentrar os outros,
eu não estou sendo reverente. E só é reverente quem escuta. Quem não escuta é irreverente. Eu não sei o que é irreverente, pastor. No popular, mal educado. Nós, na casa do Senhor, precisamos ser reverentes. O livro dos Salmos, ele diz um texto que eu acho poderoso. O Senhor está presente, silencie diante dele toda terra. Se o Senhor está presente, não tem para que eu estar fazendo barulho. Eu tenho que parar para escutar. Eu vou, não digo com tristeza não, mas eu escuto mais do que leio. Não perca a qualidade de ouvir. Não perca a inteligência de ouvir. Não perca a beleza de ouvir. Escutar é bênção. Amados irmãos, para dar base ao que eu li, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes 5, 1. Guarda o teu pé, guarda o pé. Quando entrares na casa de Deus, chega-se para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifício de tudo, pois não sabem que fazem mal. Lê nessa tradução, amor, por favor. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos. Guardar o pé. O que é guardar o pé? Entrar com o pé só? Então eu estou certo. O que é guardar o pé, irmão Cícero? Ficar calado. Chegou muito perto. Guardar o pé é saber entrar na casa de Deus. Entrar com reverência, com postura, com inteligência, com sabedoria. Com temor, com amor. Com o que mais? Com respeito. Com respeito. Quando eu entro na casa de Deus, o culto está rolando, e eu estou aqui dizendo, eu estou dizendo para Deus que eu não o respeito, que eu não tenho reverência. Mas quando eu entro, é casa do Senhor, é lugar de adoração. Aqui eu preciso falar muito. Fala o quê? Glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja o Senhor. Vamos cantar? Vamos. Vamos ouvir a palavra? Vamos. Vamos levantar as mãos? Vamos. Isso é maravilhoso na casa de Deus. Agora, fora disso, é irreverência. Ser reverente. Você era reverente com seu pai, não era? As pessoas da minha geração, embora que às vezes eu não era assim, mas outras vezes eu fui. Quando o pai falava, o que é que a gente fazia? Sim, senhor? Não, senhor. Quando a gente está na casa de Deus, Senhor, cheguei aqui, quero ouvir a tua voz, quero louvar a ti, quero glorificar o teu nome, quero bendizer a tua presença e vou sair daqui melhor do que cheguei. Ô, irmão, se você vem para um culto que você diz que chegou, voltou para casa pior do que você veio, é porque não foi o culto que foi ruim, é que a gente, você ou eu, não adorou, não prestou um culto de verdade, não levantou as mãos na hora que era para fazer isso, não entregou o coração de corpo, alma e espírito. Perceba, a gente precisa entender isso. Nós estamos falando até agora só em ouvir. Estou terminando, meu Deus, não repete não. Irmãos, ouvir, crente maduro tem aptidão para aprender. O que é aptidão para aprender? Fome incansável para aprender. Irmão, você já pensou se eu e você tivesse fome incansável de aprender a Bíblia? Meu amigo, fenomenológico. Fome incansável para aprender, irmão. O irmão lá de Rosa Luxemburgo disse: se tivesse culto de segunda a segunda, eu estava aqui. Eu não sei se é bem verdade, mas ele disse. Também não está dizendo, não. É que é isso? Então, irmão,
Perceba bem, fome. Fome. E eu entendo muito bem que é fome. Perceba, se nós formos famintos pela palavra, é o único alimento que não engorda, é o único alimento que não aumenta o seu colesterol, é o único alimento que não aumenta o seu diabetes, mas é o alimento que aumenta a sua espiritualidade, o seu conhecimento, a sua fé, a sua estrutura espiritual, e você vai ficar um crente maduro. Entenda? Não é um maduro paé, não. Não é um maduro que amadurece pelo cabureto. É cabureto? É cabureto? Eu nunca vi o que é isso, mas ouvi muito falar. Crente maduro não amadurece por cabureto. E para vocês que entendem de plantação, você sabe que uma coisa é amadurecer no pé, outra coisa é amadurecer no cabureto. Você tira uma manga rosa do pé, quando ela está madurinha, você cheira. Ai, que delícia. Agora você tira ela do cabureto, ela está por fora, até está madura. Agora abre ela para tu ver. Ih, rapaz, só aparência. Não é? O crente maduro não amadurece no cabureto. Ele sempre está faminto para aprender. O discípulo verdadeiro aprende constantemente. Provérbios 9:9. Vê aí, Provérbios 9:9. Está ensinando. Você ainda aguenta 5 minutos? Aguenta? Adolescente, você aguenta 5 minutos? Vocês são uma bênção. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. O sábio nunca deixa de aprender. O texto diz aí que o sábio fica mais sábio se ele ouve a instrução. O que é instrução? É ensinar. O sábio nunca diz, não, eu sou sábio já, não precisa ir para o culto não. Não tem necessidade não, eu já aprendi, eu já sei. Entenda? Aprender da Bíblia não é como você aprender a fazer cuscuz, não. Você aprender uma vez, a segunda, a terceira, pronto, já sei. Não, aprender da Bíblia é aprender de uma fonte inesgotável, que sempre tem coisa nova para aprender. Eu já li texto bíblico, já ouvi texto bíblico mais de 5, 10 vezes, e já disse assim, rapaz, como é que eu passei por esse texto e não vi isso? Eu já li esse texto mais de 10 vezes, eu não vi isso que eu estou vendo agora. Eu já ouvi mais de 10 vezes, eu não vi o que eu estou vendo agora. Por quê? Porque a Bíblia é o único livro que não envelhece, que não é ultrapassado, que é sempre atualizado, mais do que o jornal de amanhã. Entenda bem, meus amados. O sábio gosta de aprender, gosta de ouvir, gosta de pesquisar, gosta de estudar, gosta de saber aquilo que faz ele crescer. Nós estamos em fase de aprendizagem, nós somos muito novos ainda, José Fragano. Nós temos só 2 anos ali. 3 anos já. 3 anos. Uma criança de 3 anos sabe muita coisa? Não, nós estamos crescendo ainda. Nós com 60 anos, 50 anos, 40 anos, crescendo. Na fé, no conhecimento. Mas qual é a melhor fase de aprender? Quando está novinho. Novinho na fé. Quando você está novinho na fé, meu irmão. Eu conheço um irmão daqui da igreja, que a esposa dele só faltou uma vez no culto, e ele não faltou nenhum. Uma bênção. Perceba cedo, muito bem. Perceba bem, irmãos. Timóteo 3,16, o que é que diz? 2 Timóteo 3,16. Paulo estava no final de carreira, quando ele falou isso aí. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. O que é escritura, irmão Ulisses? Sim. O senhor está com ela na mão. A Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia é pronta para ensinar, repreender, corrigir, instruir. O que é que falta mais? Nada. Irmão, o senhor quer ser instruído? Bíblia. Quer aprender? Bíblia. Quer crescer? Bíblia. Quer ser sábio? Bíblia. Quer ser inteligente? Bíblia. Quer conhecer Jesus? Bíblia. Quer ser maduro? Bíblia. 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 Ô, irmão, se não já
pensou se você e eu pegasse 50% do tempo que a gente fica no celular e ficasse na Bíblia? Meu amigo, amados irmãos, aprenda a ter o hábito de conhecer a Bíblia. Você vai pegar a palavra de Deus assim e vai ter desejo, meu Deus, vai chegar o dia que eu vou conhecer isso aqui de uma forma poderosa. E não tem problema nenhum se você disser assim, eu quero saber mais do que o pastor. Eu não vou ficar de forma nenhuma irritado com isso. Vou ficar feliz. Então aprendemos. Tiago 1,21 diz: recebei com mansidão a palavra que vos é implantada. Recebei com mansidão a palavra que vos é implantada. Irmão, implantar a palavra de Deus. O que é implantar? Vocês que plantam, o que é implantar? O que é implantar? Hein, irmão Edilson? Plantar ou implantar? Implantar. Plantar, você quer plantar. Implantar é não plantar. Muito bem, minha mãe 3. Ô, irmãos, pense direitinho aqui comigo, Nick. O que era que estava plantado no nosso coração até a gente conhecer Jesus? E não prestava. E não prestava. Mentira, inveja, vergonheza, safadeza, palavrão, funk. Não era? Eu não era. Por mais que você fosse honesto, quando você tinha algum ódio de alguém, você pega aquele feliz, arranca o pescoço daquele miserável. Eu não era. Aí quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vai lá, faz uma faxina no seu coração, arranca tudo que é ruim, toda desgraça, tudo aí. Aí ele implanta a palavra, que é apta para ensinar, para educar, para corrigir. A minha, tudo a você. Mas, eu estou encerrando agora porque o relógio não deixa, ainda tem mais 8 focos. O relógio não deixa. Mas qual o melhor caminho para o seu coração ficar sábio, a sua mente ficar sábio, os seus olhos ficar sábio, a sua boca ficar sábia? Qual o melhor caminho? A palavra. Ela entra por onde? Consequentemente, quando eu não escuto a palavra, eu continuo como eu era. Agora, quando eu escuto, Satanás não vem. Satanás não aparece, porque ele sabe que se ele vir, ele vai levar a Bíblia. Por isso que o texto, para encerrar isso aqui, eu vou fechar, porque senão... O texto sagrado diz, Jesus falando aos seus discípulos, diz: conhecereis a verdade. Onde é que está a verdade? Palavra. E ela vos libertará. Libertará de quê? Do velho homem. Do velho homem. De tudo que não presta. Porque pense no povo que tem tanta coisa que não presta, gente. Meu temperamento não presta. Às vezes as minhas palavras não prestavam. O meu posicionamento não presta. A minha postura não presta. Às vezes o que eu falo não presta. Às vezes o que eu escuto não presta. Às vezes o que você e eu pensam não presta. Porque pensa que um lugar sujo na nossa mente às vezes. Mas a palavra de Deus diz que se eu conheço a verdade, ela me liberta. Eu vou conhecer a verdade. Eu vou ler. Mas eu estou com dificuldade de ler, a minha visão está curta. Eu vou ouvir. Depois que eu ouvir a palavra, eu já sei. Aí gera no coração um desejo de cantar. Aí quando eu canto a palavra, aí o Espírito de Deus se move em meu ser e me transforma de velha criatura em nova criatura. Porque muitas vezes a salvação, a crença, o crescimento espiritual na nossa vida do crente que está ficando maduro é processual. Não queira plantar hoje um caroço de milho e colher amanhã, não, nunca. Tem um processo, e nesse processo tem a chuva, tem o adubo, tem que dar veneno para matar o mato que está na plantação, para poder dar resultado. Ei, você está no processo de ser crente maduro, e não é possível ser crente maduro se não tiver o conhecimento, o acompanhamento, os ouvidos abertos para a palavra, os olhos abertos para ler, a boca aberta para adorar. Entenda, você e eu precisamos ser crentes maduros.
chega de crente velho. Tem crente que fica velho o tempo todo, passa no tempo de ser maduro. Mas eu creio que nós aqui estamos num processo abençoado para ser crente maduro. Para encerrar, primeira característica de crente maduro, ele gosta de ouvir. Segunda característica de crente maduro, ele não gosta de faltar culto. Terceira característica de crente maduro, ele tem a sabedoria e a inteligência para aprender. Quarta característica de crente maduro, ele mesmo sendo sábio, mesmo conhecendo, ele tem a humildade de ouvir. Então temos nós algumas características aqui de crentes maduros. Nós que estamos buscando para ser crente maduro, diga amém. Amém. Vamos ser maduros. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, colocar em prática na nossa vida. Que nós venhamos ouvir a tua palavra para que a gente venha ser transformado, Senhor. Pai, abençoa cada irmão aqui presente. Tu sabes a necessidade de cada um. Que o Senhor nos dê uma noite de sono, Pai. Que o Senhor nos dê um dia de paz, de prosperidade, principalmente espiritual, Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor, vontade, o desejo de te buscar cada vez mais, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Leva para os lares, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a tua consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família. Domingo estaremos aqui, em nome de Jesus. E você diz?